Sejam muito bem-vindos mais uma vez ao canal GT Autos. Pessoal, hoje eu vim aqui na Fiat Senal em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês dois esportivos bem parecidos, mas com propostas e características um pouco diferentes. Hoje a gente vai ver tudo o que muda entre as versões Abarth do Pulse e do Fastback. Quais são as diferenças entre eles, o que muda no preço e na lista de equipamentos. Desempenho, será que tem alguma alteração? Bom, hoje a gente vai ver tudo isso para entender qual que vale mais a pena você levar para a garagem da sua casa. Antes de qualquer coisa, eu preciso lembrar vocês que muito em breve teremos a avaliação completa do Pulse Abarth, mostrando detalhe por detalhe desse carro. E sobre o Fastback, a gente não tem ainda uma avaliação da versão Abarth, mas temos sim a versão T200, que é a mais barata do Fastback e, na minha opinião, um dos melhores custo-benefício do mercado atual de SUVs compactos. Hoje a gente vai focar nas diferenças entre eles. Claro que a gente vai andar com os dois modelos para conferir na prática essas mudanças, mas se você quiser conferir individualmente se o Pulse Abarth vale a pena ou não perante aos seus concorrentes, é só você conferir a avaliação completa que sairá muito em breve aqui no canal. Já inverti aqui a posição do Fiat Fastback Abarth para a gente falar de design, mas antes disso quero pedir para vocês, já deixa o seu like nesse vídeo, porque os conteúdos que a gente faz aqui no canal dão muito trabalho, exigem muita dedicação, muito tempo, e o like é uma forma de retribuição que vocês podem dar aqui pra gente. Quando você deixa o seu like nesse vídeo, o YouTube entende que você curtiu ele e te passa a recomendar mais conteúdos do nosso canal e também o nosso trabalho para mais pessoas. Ao longo desse comparativo, caso você não goste do nosso trabalho, é só você retirar o seu like, fechou? Como o visual é o que mais chama atenção em ambos os modelos, inclusive a gente está aqui passando uma semana com o Pulse Abarth e muita gente olha para ele, né? Ter esse design esportivo é mais chamativo. Não tem o logo da Fiat, então muita gente desconhece o Abarth. Se claro, quem conhece um pouco mais de carro sabe, até porque tem a bandeirinha italiana aqui da Fiat, nos retrovisores também está escrito Fiat, mas todos os outros logos são Abarth. Então muita gente fica curiosa ao ver esses modelos e acaba às vezes não reconhecendo que é um Fiat Pulse ou que é um Fiat Fastback. Vale citar para vocês que o Pulse convencional ele tem uma dianteira bem diferente, como vocês podem ver. Esse aqui na versão Drive, se eu não me engano. Logicamente esse aqui, por ser um modelo de entrada, ele é muito mais básico, mas reparem a diferença para o Pulse Abarth, o para-choque muda bastante. Já o Fastback tem menos mudanças, o para-choque é basicamente o mesmo. Então para o Pulse é uma novidade, porque ele recebe esse para-choque do Fastback, mas no Fastback só muda realmente alguns detalhes. Como nesse vídeo a gente está comparando os dois modelos aqui, o Pulse e o Fastback, não vou listar para vocês todos os detalhes de design. Vamos focar apenas em alguns pontos e principalmente nas diferenças entre eles. Algo em comum entre eles, um ponto muito positivo inclusive, são esses faróis Full LED. Então lanterna, DRL, luz de seta, farol baixo, farol alto e ali embaixo também o farol de neblina, tudo em LED. E ali embaixo tem, claro, também a luz de conversão estática, né? Que ele acende o farol de neblina somente para o lado onde você está dando seta ou virando o volante, que é uma função bem interessante. Agora reparem num detalhe que é um pouquinho diferente. O Pulse, ele tem esse friso vermelho que eu acho de muito bom gosto, inclusive. Ele é bem longo, ele vem até praticamente aqui a lateral do carro. No Fastback ele é um pouquinho menor. Reparem que ele não chega a invadir a lateral. Ele tem também o friso vermelho posicionado no mesmo lugar do para-choque, mas não continua até ali, ó, aos lados. O que eu acho inclusive curioso, porque a gente tem aqui um Fastback Impetus. Reparem que o para-choque basicamente o mesmo, né? Mas aqui o friso, claro que não é vermelho, ele, assim como no Pulse, ele chega aí até a lateral. Então não entendi por que essa mudança no Fastback, mas ficou bonito. Outra mudança visual bem importante entre eles é que no Pulse a gente tem essas caixas de roda bem pronunciadas em plástico preto. Aqui tá um pouquinho sujo porque a gente pegou uma leve chuva, mas ele tem também esse detalhe aerodinâmico, digamos assim, para deixar mais esportivo, que eu acho que fica bem bonito. Mas aqui no Fastback, reparem a diferença. A maior parte dessa caixa de roda é pintada na cor da carroceria, nesse caso aqui no branco banquisa, e somente uma parte mais fina, menor, é em plástico preto.
Olhem a diferença entre eles. Eu particularmente gosto mais dessa solução utilizada no Fastback. E isso se estende também por toda a lateral do carro. Reparem a parte plástica aqui, muito maior no Pulse e mais fina aqui no Fastback. E não dá pra gente deixar as rodas de liga leve de lado. Aqui no Pulse elas são inteiramente pretas, com pneus medida 215/50 aro 17. Lembrando que esse carro tem como opcional aro 18 e eu vou falar para vocês todos os opcionais dos dois modelos lá na hora de citar os preços. Agora, aqui no Fastback, de série já ele tem pneus 215/45 aro 18. Elas também são em preto brilhante, porém aqui tem essa diferença do arco ser em vermelho. Acho que ficou também de muito bom gosto, porque ele não é exagerado, ele é um pouco fino, né? Já aqui no retrovisor temos uma mudança que não existe mais. Bom, como assim? Vou explicar para vocês. Esse Pulse Abarth que a gente está testando já é linha 2024, mas após o lançamento da linha 24, a Fiat decidiu alterar algumas coisinhas. Uma delas é que o retrovisor, infelizmente, não é mais pintado em vermelho. Eu acho que ficava um detalhe bem chamativo, bem legal, muito bonito, combinava com as cores desse carro. E somente quando o Pulse tinha a carroceria na cor vermelha é que o retrovisor era em Black Piano. Agora ele é igual no Fastback. Em todas as versões ele é sempre em preto brilhante, não tem mais o vermelho, infelizmente. O teto em Black Piano, porém, já era assim antes mesmo da linha 2024. E no Fastback uma diferença, só a parte central em cima aqui no teto é em Black Piano, porque se você colocasse também aqui na coluna, certamente ficaria estranho aqui na parte de trás, porque o Pulse ele tem um corte aqui, como a gente pode ver, né? O Fastback não possui esse corte. Então se você colocasse uma pintura em Black Piano, onde que você faria a divisão aqui? Ficaria bem estranho. Então a Fiat acertou em colocar somente o teto em preto. Mas acho que essa parte final aqui do teto não ficaria feio se fosse em preto. Pode ser que eu esteja enganado também. Uma novidade da linha 2024 do Pulse, que a 2023 não tinha, é esse arco em Black Piano nos vidros. Antes ele era de borracha convencional. Aqui no Fastback, como é um carro recém-lançado, é sempre em Black Piano. Eu acho que foi uma mudança de bom gosto, né? Assim fica mais refinado e mais bonito. E a coluna B aqui, porém, é em preto no Pulse, mas no Fastback, plástico convencional. Tudo bem que ali, como eu falei, continua a pintura do teto, mas aqui acho que não teria problema colocar um Black Piano. Ao meu ver, a gente tem aqui uma outra triste mudança depois da linha 2024. Se você pegar as primeiras unidades 24 do Pulse, como essa aqui, por exemplo, ele ainda vai ter essa faixa Abarth em vermelho em todas as versões. Como eu falei, somente quando a carroceria é vermelha, que aí os detalhes ficam em preto para dar um destaque, né? As versões mais atuais da linha 2024 não tem mais esse adesivo, uma grande pena, né? Agora ele é um acessório, vou tentar colocar aí uma imagem para vocês, mas ele mudou um pouco o design e não acho tão bonito quanto esse aqui que era de série. Isso que chama bastante atenção, muda completamente o visual do carro, então eu não entendo por que a Fiat tirou algo tão simples, né? Não chega nem a ser um equipamento, é somente uma faixa adesiva. O logo Abarth permanece aqui nos dois modelos, que eu acho de muito bom gosto também. E aqui na traseira a gente encontra mais mudanças. A principal delas, obviamente, é sobre a carroceria. Aqui temos um crossover. No Brasil a gente chama de SUV compacto, mas seria melhor definido como um crossover. Coupé, né? Apesar do nome Fastback, ele tá mais para um coupé. E você tem então uma grande diferença em relação ao Pulse em todas as versões. Por conta disso, o Fastback acaba ficando bem mais comprido também. A gente vai falar de todas as dimensões daqui a pouquinho. O logo Abarth aqui é escurecido em cinza nos dois modelos, achei bem bonito. Mas o Fastback tem aqui algo exclusivo da versão Abarth. Esse aerofólio aqui em Black Piano não está disponível nas versões convencionais do modelo. Já no Pulse Abarth, o aerofólio não muda. Essa peça é a mesma para todos os modelos, a diferença é que aqui é em Black Piano. E tem a mudança mais importante que está no conjunto de iluminação. Gosto das duas assinaturas de lanterna, reparem aqui do Pulse aceso e aqui do Fastback, mas esse coupé aqui tem uma vantagem. Por quê?
ela é literalmente full LED, tudo aqui é LED, lanterna, luz de freio, luz de ré e luz de seta. Já no Pulse temos lanterna e luz de seta somente. A luz de ré e a luz de freio são ainda convencionais. Então é uma pequena mudança, mas com vantagem para o Fastback. E o para-choque aqui, ele é ligeiramente mais discreto. Ele é ressaltado para trás, ficou realmente muito bonito, traz uma esportividade legal. Aqui embaixo também, ó, você tem essa saia aqui traseira bem esportiva, e aqui a saída dupla é separada, é um escapamento de cada lado. Aqui no Pulse é um pouco diferente. Ele tem a dupla saída, mas somente de um dos lados. Eu acho mais bonita essa saída utilizada no Pulse. Eu acho que quando elas estão juntas ali, elas empregam mais esportividade do que separadas. E o para-choque do Pulse, como ele tem esse detalhe aqui também no centro, ele acaba ficando um pouquinho mais esportivo em relação ao Fastback. Ambos têm aqui o emblema Turbo 270 relativo a motorização, que a gente vai falar agora. Se estamos falando de dois esportivos, obviamente a motorização, o conjunto mecânico em si, é um dos pontos mais importantes. Bom, logicamente aqui os dois modelos utilizam o mesmo conjunto mecânico, mas antes de falar as suas especificações, quero só fazer algumas considerações. Gostei da capa desse motor, algo que o Renegade já não traz mais, por exemplo. E aqui a gente tem o embleminha do Abarth. Ele tá um pouco estranho aqui porque tá com um plastiquinho de proteção. Aqui no Fastback também. Mas é um detalhe bem interessante, né? Traz esse DNA da Abarth aqui pro Pulse e pro Fastback. E nenhum deles possui manta acústica no motor, o que eu não acho muito problema em um esportivo, afinal a gente gosta de ouvir o ronco do motor quando ele é bonito, né? Quando é ruim, claro que a gente não quer escutar. Agora sim, aqui temos o motor 1.3 T270, ou seja, Turbo Flex de 4 cilindros em linha, e esse número é relativo ao torque de 270 Nm, ou seja, são 27,5 kgfm de torque disponíveis em somente 1.750 rotações. Já a potência é de 180 cavalos com gasolina e 185 com etanol. E aqui uma consideração importante, a gente vai andar nesse carro, o Fastback está abastecido com etanol, enquanto o Pulse está com gasolina. Mas a diferença não muda nem no torque, é só na potência e não é super expressiva, são apenas 5 cavalos, né? Mas dá pra gente ter uma ideia de como é o desempenho desses dois modelos. A transmissão aqui, automática convencional de 6 velocidades para ambos, com tração somente dianteira. Já pensaram em um Abarth AWD? Seria bem interessante, né? E pra gente conversar sobre o desempenho desses dois esportivos, primeiro a gente precisa comentar sobre o peso deles. Começando aqui pelo Pulse Abarth, ele tem 1.281 quilos, enquanto o Fastback Abarth tem 1.299 quilos. Na prática, 18 quilos mais pesado do que o Pulse. Mas em contrapartida a gente tem uma vantagem muito importante para o SUV Coupé da Fiat. Estamos falando de capacidade de reboque. Acreditem se quiser, mas o Pulse não pode receber um engate para você conectar um reboque, mas o Fastback sim. E a capacidade máxima de reboque é de 400 kg. Só relembrando rapidamente para vocês, você nunca pode ultrapassar a capacidade de carga total do veículo. Então, se você colocar 400 kg no reboque, você vai ter que diminuir a carga do porta-malas e também, se necessário, dos ocupantes dentro do carro. Agora sim, falando de desempenho, será que existe diferença entre eles? Sim, existe uma diferença entre esses dois modelos, mas olha que interessante. A Fiat divulga para ambos o mesmo 0 a 100. Com etanol eles vão de 0 a 100 em 7,6 segundos e com gasolina 8 segundos. Agora a velocidade máxima, aí a gente já tem uma pequena diferença em vantagem para o Fastback, por conta provavelmente desse visual coupé que garante uma melhor aerodinâmica na estrada, né? Velocidade máxima do Pulse é de 215 com etanol e 214 com gasolina. Já que no Fastback, 220 com etanol e 219 com gasolina, ou seja, com ambos os combustíveis, uma vantagem de 5 km por hora para o SUV Coupé. E as mudanças não param por aí, porque o consumo também é um pouquinho diferente. Começando aqui pelo Pulse Abarth, o Inmetro divulga na cidade
7,1 com etanol e 10,2 km por litro com gasolina, enquanto o Fastback faz 7,2 com etanol e 10,3 com gasolina. Uma mudança bem pequena de somente 0,1 km por litro, mas ela existe. Já na estrada, a mudança fica um pouquinho maior. No Pulse, 8,9 com etanol, 12,3 com gasolina. No Fastback, 9,3 com etanol e 13,1 com gasolina, ou seja, 0,4 km por litro a mais com etanol e 0,8 a mais com gasolina. Ainda assim não é uma mudança super expressiva, mas já fica um pouco maior. E aproveitando essa parte um pouco mais técnica do vídeo, vamos citar, claro, a suspensão dos dois modelos. Nada muda aqui entre elas. Elas recebem um acerto mais esportivo em relação às outras versões, mas continuam aqui com o independente do tipo McPherson na dianteira, que é bem padrão para praticamente todos os carros. E na traseira, como estamos falando de crossovers compactos, ou seja, uma categoria mais barata, digamos assim, no mercado brasileiro, eles trazem eixo de torção. É raro a gente encontrar a suspensão independente aqui na traseira, embora o Jeep Renegade, que a gente tem uma unidade ali, esteja equipado com a suspensão independente nas 4 rodas em todas as versões. Agora um ponto polêmico, que é o sistema de freios. E por que é polêmico? Porque a Fiat decidiu colocar os freios a disco somente na dianteira, onde eles são ventilados. Aqui na traseira, reparem que ainda é tambor. Muita gente reclama disso e eu não tiro a razão. Por quê? A gente até entende em modelos mais básicos e que não são voltados para performance, mas estamos falando aqui de 2 carros esportivos. Então, ao meu ver, falta o freio a disco na traseira. Explicando brevemente para vocês, não significa que o freio a disco ele tenha uma capacidade de frenagem maior. Não necessariamente funciona assim. Então, o Fastback e o Pulse nessas versões Abarth, eles freiam bem. Os freios são suficientes. Mas não é essa a questão. A questão é que o freio a disco ele demora mais para superaquecer. Ou seja, quando você, por exemplo, está com o carro carregado descendo uma serra, quando você usa ele em pista, que é um ambiente muito mais próximo das versões Abarth, pessoal aí que quer fazer track day e tudo mais, os freios a tambor eles superaquecem com maior facilidade. Então é uma questão de segurança isso. Em modelos voltados para performance, acho que a Fiat Abarth pecou nessa questão de manter o tambor nos freios traseiros. Nas outras versões dá até para entender. E vamos aproveitar eles aqui de lado para falar de dimensões, porque obviamente como a carroceria muda, temos aqui algumas alterações importantes. De comprimento temos no Pulse 4,11 metros e no Fastback 4,42 metros, ou seja, diferença expressiva de 31 centímetros. Já de largura eles são bem parecidos, quase 1,78 no Pulse e exatamente 1,78 no Fastback. Então uma diferença de somente 3 milímetros. A altura também bem parecidos. Ambos têm praticamente 1,55, mas como vocês estão vendo aí na tela, o Fastback é 1 milímetro mais baixo. Já o entre-eixos eu esperava que fosse exatamente igual, mas conforme eu encontrei no manual de instruções de ambos os modelos, existe uma pequena diferença. Eu não sei se foi um erro da Fiat, é até provável porque a mudança é muito pequena e são carros baseados na mesma plataforma. Mas segundo o manual, ambos têm praticamente 2,53 no entre-eixos, mas no Fastback ele é 2 milímetros menor. Agora quando a gente pega a ficha técnica oficial que a Abarth divulga pra gente, aí eles informam exatamente o mesmo número para os dois modelos. Então não consegui entender o porquê dessa diferença no manual de instruções. Pontos de atenção. Se eu tenho um carro esportivo na minha garagem, significa que eu vou ter problema raspando a dianteira do carro, ou o centro, ou até mesmo a traseira? Aqui, não necessariamente. Por quê? Estamos falando de 2 crossovers e eles têm uma ótima altura em relação ao solo. Aqui no Pulse vão livre de 18,8 centímetros e a altura mínima em relação ao solo. Não é aquele vão livre entre os eixos que algumas marcas divulgam. Já no Fastback, 18,7 centímetros, ou seja, uma pequena diferença de 1 milímetro a menos.
O ângulo de entrada, porém, é de 20 graus em ambos, o que para um esportivo é um excelente número. Mas o ângulo de saída aqui atrás já é uma diferença bem mais expressiva. Por quê? Ele fica em 27 graus no Pulse e 22,6 no Fastback. Uma diferença de menos 4,4 graus para o SUV Coupé da Abarth. O ângulo central também tem uma pequena mudança. No Pulse 21,2, lembrando que também é conhecido como ângulo de rampa, e no Fastback 20,7. Na prática, meio grau a menos aqui nesse modelo. E é claro que a gente precisa falar de interior, não é mesmo? Adianto para vocês que eles são basicamente idênticos, ao menos aqui na dianteira. Mostrando aqui rapidamente o Fastback para vocês aqui por dentro. Reparem nos detalhes. E agora vamos lá no Pulse para a gente mostrar mais detalhadamente. Agora aqui no Pulse vocês podem perceber que o interior é o mesmo, tem os mesmos detalhes. E vamos frisar apenas alguns pontos rapidamente. O volante aqui tem esse couro micro perfurado, detalhe aqui da costura em vermelho, couro de excelente qualidade inclusive. Tem uma boa ergonomia esse volante, tem uma boa pegada. Símbolo do escorpião aqui, que é relativo à marca Abarth. O botão Sport, na verdade, é chamado de Poison, por conta do veneno do escorpião. O friso em vermelho fosco aqui no painel, que eu acho muito bonito. Ficou um tom bem legal de vermelho. Plaquetinha Abarth. E aqui uma novidade da linha 2024 do Pulse. O Abarth já chegou assim, obviamente, mas aqui na linha 2023 era em plástico convencional e agora recebe esse... parece um vinil, digamos assim, né? Eu achei que ficou de ótimo gosto. Ficou bem legal, bem bonito. Imita fibra de carbono, apesar de não ser. E aumenta a sensação de refinamento do carro. Porta-luvas continua desalinhado como em praticamente todo o Pulse e Fastback. Novidade da linha 2024 também são as maçanetas que passaram a ser em Black Piano, junto com essa moldura aqui ao redor. Outra mudança, a costura aqui no apoio de braço, que já era em couro, passa a ser dupla, antes ela era única. E aqui no apoio de braço essa costura vermelha não existia, agora existe na linha 24. Mudanças bem interessantes que a Fiat aplicou. Aqui dos bancos traseiros, primeiro a gente tem essa visão mais ampla do interior. Fiquem tranquilos que a gente já fala da lista de equipamentos. Detalhe interessante que tem saída de ar mesmo aqui no Pulse. Duas entradinhas USB. Revestimento aqui continua em couro, assim como aqui nos bancos dianteiros. Mas aqui não tem o logo Abarth, tá? Aqui na frente, como vocês podem ver, ele existe. E uma novidade também dele em 2024, seguindo o padrão lá da frente, é que a maçaneta também passa sem Black Piano. Porém, aqui o acabamento é mais simples, então essa peça continua em plástico preto. Lá na frente, olha a diferença. E aqui não tem aquela parte em couro. Uma pena, né? As portas traseiras geralmente são mais básicas na maioria dos carros, o que eu não acho muito legal. Agora vamos falar brevemente de espaço interno. Eu tenho um pouco mais de 91 de altura e com o banco do motorista regulado confortavelmente para eu dirigir, a posição mais confortável que eu achei nesse carro, sobra esse espaço aqui atrás. Sinceramente me impressionou, porque o Pulse é um carro bem compacto, ele não é tão maior do que um Argo, por exemplo. E mesmo assim, alguém ainda consegue sentar aqui atrás, mesmo eu sendo bem grande. Meu pai, por exemplo, andou aqui, que é um pouco mais baixo, sem grandes problemas. Tem carro, inclusive, por exemplo, o Peugeot 208 que a gente mostrou, que com o banco confortável para eu dirigir, mal passa a minha mão. E aqui, ó, sobra um espacinho ainda, né? Então me impressionou de verdade, eu esperava menos, apesar de que o espaço interno não é exatamente bom, ele é ok para um carro dessa categoria. Pessoal, tá muito calor hoje, então como sempre estou suando bastante, mas cabe aqui a consideração em relação ao espaço para a cabeça. Sentado de uma posição mais ereta, ó, reparem que eu fico empurrando o teto. Isso não é muito legal. E no Fastback, por conta de ser um SUV coupé, eu acredito que seja um pouco pior. Vamos lá conferir? Aqui no Fastback, de novo essa visão mais ampla do interior. Liguei aqui um pouquinho o ar porque tá muito quente, pessoal. Claro, o revestimento aqui continua igual. Nas portas, porém, olha que grata surpresa. Aqui também é um pouco mais simples do que lá na frente. A maçaneta continua em Black Piano, mas essa parte ainda é em plástico preto. Mas aqui temos o pedacinho de couro, inclusive com a costura vermelha dupla. Legal, né? O Pulse não tem. Bem que poderia ter.
mas acho que por conta do valor maior agregado e uma proposta um pouco mais familiar aqui no Fastback, a Fiat resolveu colocar. Espero que o Pulse receba nas próximas atualizações. Ambos têm essa luz aqui central, mas não é de leitura. Tá um pouquinho escuro, então vocês me perdoem, mas o espaço para a cabeça, aqui no caso do Fastback, é bem mais crítico. Porque ele tem esse caimento coupé do teto e sentando confortavelmente aqui, ó, eu realmente empurro o teto, eu estou forçando o teto. Então, para pessoas mais altas, como eu que tenho mais de 1,91 de altura, não é muito agradável andar aqui na parte de trás do Fastback. E externamente, uma mudança que a gente já consegue notar, obviamente, é no porta-malas. Vamos abrir primeiro aqui o do Pulse. Abertura elétrica, mas a tampa, claro, você tem que subir manualmente. E agora vamos abrir o do Fastback. Tampa mais pesadinha aqui, inclusive. Olhem essa diferença entre os dois modelos. Bom, vamos começar aqui falando do porta-malas do Pulse Abarth. Bom, infelizmente a Fiat não divulgou até esse presente momento a capacidade em VDA, que é aquela medição com bloquinhos. A gente pediu essa informação para o time de imprensa da Fiat, mas até o momento a gente não obteve uma resposta. Caso eles tenham respondido até o momento de publicação desse vídeo, tá aparecendo aí na tela para vocês o número em VDA, em litros líquidos. O que não é muito justo, porque ele considera qualquer frestinha que houver. Então até um nicho dos parafusos, por exemplo, acaba entrando como volume útil. E você, logicamente, não usa esse espaço, né? Tem ganchinho aqui do lado esquerdo, também do lado direito e aqui iluminação. E mais dois ganchos ali embaixo, se você precisar amarrar alguma coisa. Já que no Fastback a Fiat divulgou as duas medidas. Em VDA são 516 litros. Mas para a gente ter uma comparação mais justa com o Pulse, litros líquidos aqui então são 600 litros de capacidade. Realmente esse porta-malas é enorme. Ou seja, em litros líquidos são 230 a mais do que o Pulse. E aqui a gente tem também alguns ganchinhos que vocês podem utilizar. Ele aqui está escondido atrás do carpete, mas você pode utilizar eles. Porém, não temos ganchos aqui na parte de cima. Mas olha a diferença, iluminação em LED no porta-malas, né? No Pulse é do tipo convencional, mas o espaço, sem dúvidas, é muito maior. Outra diferença é esse tampão aqui, que é bem mais refinado no Fastback, né? Aqui no Pulse é aquele tampão convencional, né, em carpete, digamos assim. Aqui não, ele lembra carros mais caros, eu achei bem legal e ele fica bem fácil de você rebater, ó. Muito interessante, né? E você pode, claro, retirar ele se você precisar. Outro detalhe, ele tem aqui esse easter egg aqui, ó, com umas malas e também uma prancha de surf. Lembrando uma viagem para praia, né? Já aqui no Pulse não tem esse easter egg, porque ele é um carro menos familiar, digamos assim. Vamos lá para a lista de equipamentos. Ela é basicamente a mesma nos dois modelos, com uma pequena alteração que eu já vou falar para vocês. Vamos aqui citar os principais itens: frenagem automática de emergência, alerta de saída de faixa com correção automática, farol alto automático, 4 airbags, ar-condicionado digital com saídas de ar traseiras, controles de tração e estabilidade, banco do motorista com ajuste de altura, câmera de ré com linhas de guias dinâmicas, painel totalmente digital de 7 polegadas, volante multifuncional em couro com pedal shifts e ajuste de altura e profundidade, apoio de braço dianteiro em couro, faróis de neblina em LED com luz de conversão estática, freio de estacionamento eletrônico com função auto-hold, assistente de partida em rampas, faróis full LED, sensor de pressão dos pneus, chave presencial com partida remota, isso é bem interessante, sensores crepuscular e de chuva, piloto automático convencional com limitador de velocidade, retrovisores com rebatimento elétrico, luz de cortesia, função tilt-down no lado direito e repetidores de seta em LED, retrovisor interno eletrocrômico, rodas de liga leve aro 17, sensores de estacionamento dianteiros e traseiros,
carregador de celular por indução com ventilação, que também é bem legal, bancos revestidos em couro, saída dupla de escapamento e central multimídia de 10.1 polegadas com conexão sem fio para Android Auto e Apple CarPlay, GPS nativo e sistema de conectividade inteligente Fiat Connect Me, que é bem interessante, a gente vai explicar um pouquinho melhor na avaliação completa. Agora, duas exclusividades aqui do Fastback: as rodas de liga leve aro 18, no Pulse é aro 17, 18 opcional, e as lanternas traseiras Full LED, lembrando que a luz de freio e a luz de ré são convencionais na traseira do Pulse. Aqui no Fastback tudo LED. Agora os preços, enquanto a gente está gravando esse comparativo, o Pulse Abarth, que está ali do lado, custa R$ 150.990, já que o Fastback Abarth custa R$ 160.990, ou seja, exatamente R$10.000 a mais. E como opcional a gente tem as rodas aro 18, que a Abarth chama de Scorpion, para o Pulse, por R$ 1.800. Lembrando que aqui não tem porque já é de série. E o que pode adicionar também algum valor aos dois modelos são as pinturas. Nas sólidas a gente tem a preto Vulcano, que é a única gratuita, o vermelho Monte Carlo e o branco Banquisa por R$ 990 cada. O branco Banquisa é esse aqui do Fastback que eu mostrei para vocês. E existe também uma cor que eles chamam de especial, que acredito eu ser sólida, quase certeza, que é a cinza Strato, que custa R$ 1.490, que é exatamente essa aqui do Pulse Abarth. Agora eu senti falta de opções metálicas, né? Não tem nenhuma. E também de algum tom de azul. O Fastback ou o Pulse azuis iam ficar muito bonitos. Mas será que vale mais a pena levar o Fastback ou o Pulse? Vamos andar nos dois modelos e depois a gente vai para a conclusão. Pessoal, chegou aqui a vez de dirigir os dois modelos e vamos começar pelo Fastback Abarth. Só relembrando para vocês, motorização 1.3 T270 com até 185 cavalos no etanol e 180 na gasolina, com torque de 27.5 em ambos. Estamos aqui com etanol, então considerem os 185 cavalos. Vamos lá então conferir como que é o comportamento de suspensão desse carro e, é claro, o desempenho, né? A gente já percebe que o ronco aqui é bem gostoso, né? Não sei se vocês vão conseguir escutar bem esse escapamento, mas assim que eu liguei o carro eu tive a impressão de que ele é um pouco mais encorpado do que no Pulse. Não sei se é uma mera impressão, mas foi o que eu senti. Uma leve pisadinha aqui, ó. Reparem que responde muito bem. Uma outra impressão que eu tenho também é que aparentemente a suspensão é ligeiramente mais confortável do que no Pulse. Aqui a gente tem uma proposta um pouquinho mais familiar, né? Então é normal ter uma característica assim. Como é um contato bem pequeno com o carro, bem rápido, pode ser que seja só uma impressão, tá, pessoal? Mas estou passando aqui a minha sensação ao dirigir esse carro pela primeira vez. O Pulse, como a gente está testando por uma semana, já tem bastante vídeo dele no canal, né? Ó, mesmo com o modo convencional de direção, ou seja, o modo Poison, que seria o Sport, está desligado, mesmo assim o escapamento tem um ronco bem gostoso. E isso é uma das coisas que eu mais gostei, tanto no Pulse quanto no Fastback Abarth, né? E a direção aqui parece ser um pouquinho mais leve também em relação ao Pulse. Outra alteração em relação aos modelos que a gente já citou para vocês, mas vale a pena aqui relembrar, é que esse aqui tem rodas aro 18 de série. A medida dos pneus está aparecendo aí na tela para vocês. Lembrando, o Pulse Abarth ele tem também as rodas aro 18, porém como opcional de R$ 1.800. Então, querendo ou não, é uma vantagem do Fastback, né? Assim como no Pulse os bancos são um pouquinho mais durinhos, né? Estamos falando de um carro esportivo. E é esportivo de fato, não é só de adesivo não, como em outras marcas, tá? Uma leve pisadinha aqui pra vocês. Responde muito bem, né? Realmente muito bom desempenho do Fastback Abarth. E não é pra menos, né? Um motor 1.3 com bastante potência em um carro mais leve, tá? Esse aqui tem 1.299 kg, garante um bom desempenho, né? E a tranquilidade de um crossover, ó. Não vou chamar de um SUV porque ele é mais baixinho, mas ele tem uma boa altura em relação ao solo. Então você passa nessas lombadas e valetas com muito mais tranquilidade, mesmo estando em um carro esportivo. É algo que às vezes com hatch compacto
ou um sedã, alguma coisa nesse sentido, você não tem essa tranquilidade, ó. Uma pisadinha de leve, ó, meio pedal, ó. Olhem como ele já ganha velocidade rápida. Realmente muito gostoso dirigir esse carro para quem gosta de esportividade, né? Como eu falei, você tem uma suspensão mais durinha, os bancos também. Até a direção ela é um pouco mais dura em relação às outras versões. Então é feito para quem gosta de esportividade. Se você não curte essa pegada um pouco mais esportiva, aí tem as outras versões do Fastback. Inclusive a Limited Edition, que eles chamam de Powered by Abarth, tem esse mesmo conjunto mecânico do motor 1.3 turbo. Leve pisada, ó. E ele já avisou aqui do alerta de colisão frontal também. Lembrando que isso você regula na multimídia, como a gente já mostrou em outros vídeos do Pulse Abarth. Mais uma lombada aqui, ó. Quase 30 km por hora eu passei com total tranquilidade, né? Mais uma pequena acelerada aqui, ó. Vocês viram que ele tem um pouquinho de lag, até porque a gente não tava com o modo Poison ativado, mas assim que ele responde muito bem, né? A potência e o torque são altos para um carro relativamente leve, né? Bom, pessoal, já estamos aqui caminhando para o final do percurso com o Fastback Abarth, mas a gente vai agora testar também o Pulse para ver se a gente percebe muita diferença na direção desses dois modelos. E já comenta aí embaixo o que você achou do Fastback por enquanto, e depois eu quero a opinião de vocês também sobre o Pulse. E depois de andar no Fastback Abarth, é claro que a gente tem que andar no Pulse também, pra gente ver se tem alguma diferença. Como eu falei, realmente a direção parece mais durinha aqui, tá? No Fastback ela parece um pouco mais macia. Pé no fundo. Bom, qual a impressão que eu tive nessa acelerada inicial? Me parece que o Pulse é um pouco mais ágil. Apesar de a Fiat divulgar o mesmo 0 a 100 para ambos, a impressão é de que aqui o carro responde melhor. Mas tem uma pequena questão também. Esse carro aqui está com 854 km, o Fastback Abarth estava com 40 km. Então, quando o carro é mais novo, ele ainda leva um tempinho para amaciar um pouco o motor, né? Esse aqui também é muito novo, mas já tem 800 km a mais. Então pode ser, quem sabe, que essa diferença seja perceptível por conta disso. No começo é normal o carro não entregar todo o seu desempenho. E aqui a gente vai fazer um percurso um pouquinho diferente com o Pulse, porque esse aqui a gente está testando por uma semana, né? A gente tem um pouco mais de liberdade, mas é só pra gente realmente ter essa comparação de direção entre os dois. Aquilo que eu comentei sobre a suspensão parece de fato ter uma diferença, mas aparentemente é bem pequena, tá? Andando agora, acabei de sair do Fastback, tô andando no Pulse, eu percebo um pouco de diferença. Como eu falei, pode ser só impressão, mas é realmente uma diferença muito pequena, se é que ela existe, como eu falei, né? Agora a direção, quando você tá com o carro parado, ela parece um pouquinho mais leve no Fastback. Talvez por conta das rodas e dos pneus, que são um pouco diferentes, né? Mas aqui andando, ó, ela não fica tão dura. Em ambos os modelos parece que é exatamente a mesma coisa. Afinal, eles são carros muito parecidos, né? A gente viu ao longo desse comparativo que tem algumas diferenças, sim, importantes inclusive, mas não são gigantescas. Então são diferenças pequenas que na prática você acaba não percebendo, com exceção, claro, do porta-malas e do espaço maior, né? Agora, de desempenho, de consumo e etc, dimensões, na prática você não vai perceber em um uso comum. Agora, o ronco realmente parece um pouquinho mais modesto aqui no Pulse. Não entendi por quê. Não sei se a Fiat fez realmente um sistema diferente, ou é por conta da calibração do motor, mas tem uma pequena diferença sim. O Pulse não fica muito para trás, o ronco dele também é muito gostoso, mas o Fastback ele parece um pouquinho mais barulhento. Curioso isso, né? Como vocês infelizmente não estão dirigindo, assim como eu tento passar essas impressões para vocês, mas é um pouquinho difícil. Então a minha dica é, realmente vá lá fazer o test drive pessoalmente nos dois carros. Inclusive, se você está na dúvida entre o Fastback e o Pulse, ambos na versão Abarth, né? A gente vai ter uma conclusão já daqui a pouquinho, assim que a gente terminar esse test drive, pra gente falar qual que compensa mais, qual que é melhor você levar pra garagem de sua casa. Porém,
Antes de fechar o negócio, faça o test drive em ambos se você estiver com essa dúvida. É sempre legal você testar na prática os carros. Acabei de ligar o modo Poison, pé no fundo. A resposta é muito boa, né? Vocês estão chacoalhando aí provavelmente por conta dos buracos, mas responde muito bem. Ó, no modo Poison, uma aceleradinha de leve, ele já ganha bastante velocidade. Ele fica mais arisco, né? Interessante isso. Ó, uma pisadinha leve. Eu nem dei pé no fundo e ele responde muito bem. É muito divertido andar com esse carro, né? E como eu falei, o Fastback tá super novo que a gente andou, mas pode ser que essa diferença de desempenho seja realmente por conta da quilometragem. Para quem gosta de esportividade, esses dois carros da Fiat, eles acertaram muito bem nesse quesito de maior performance, né? E não só a performance de 0 a 100, mas o handling do carro, né? O seu contato com o carro, a experiência de dirigir entre esses dois modelos é muito boa. Então, quando a gente fala exclusivamente de esportivos de verdade, tá, pessoal? Porque, por exemplo, um Chevrolet Tracker RS, ele é esportivo visualmente, mas a motorização é exatamente igual, né? Não muda a suspensão, não muda nada. Aqui não, aqui você tem de fato um modelo esportivo, não é só de adesivo, apesar de que o visual desse carro também é bem imponente, do Fastback também, né? Então, quando a gente fala de carros verdadeiramente esportivos, tanto o Pulse quanto o Fastback estão praticamente sozinhos no mercado, eles não têm concorrentes. Quem mais se aproxima no caso do Pulse seria o Volkswagen Polo GTS. E mesmo assim a gente está falando de um hatch compacto contra um crossover, que é o caso do Pulse, né? Muita gente chama de SUV compacto, que é o que a gente acaba usando o termo aqui no Brasil, mas o termo correto mesmo seria crossover, né? Porque ele não chega a ser de fato um SUV. Olhem que delícia, né? Muito gostoso dirigir esse carro. Chegando aqui na Fiat Sinal novamente, e quero que vocês comentem também a opinião de vocês em relação ao Pulse Abarth. A gente já andou no Fastback, mas o que vocês acharam do Pulse? A impressão que vocês tiveram, assim como eu, é de um desempenho melhor? Comenta aí que eu quero saber. E agora vamos para a conclusão desse vídeo, entender em quesitos gerais qual que vale mais a pena você levar para sua garagem. Agora que a gente já viu todos os detalhes entre o Pulse e o Fastback, resta saber qual deles vale mais a pena você levar para casa. Só relembrando para vocês, teremos muito em breve a avaliação completa do Pulse Abarth, e no Fastback a gente tem a avaliação da versão de entrada T200, gravado inclusive aqui na Fiat Sinal. Vamos então para as considerações finais. Ambos os modelos possuem a mesma proposta esportiva, mas para públicos um pouquinho diferentes. O Pulse ele é mais voltado para um casal sem filhos, para um público ainda mais jovem do que no Fastback. E claro, também para quem não precisa muito de porta-malas ou de espaço interno. Já o Fastback eu acho que ele consegue ser um pouco mais versátil, apesar de entregar o mesmo desempenho e até uma velocidade final e o consumo ligeiramente melhores. A questão é que, como a gente reparou, ele tem um porta-malas muito maior em relação ao Pulse, e ele ainda tem essa vantagem aqui atrás, as lanternas traseiras Full LED e também as rodas Aro 18, que são item de série. Para quem gosta delas, vai precisar pagar um opcional de R$ 1.800 aqui no Pulse, mas no Fastback já está incluso no valor dele. Ou seja, apesar da mesma lista de equipamentos, que inclusive deve algumas coisinhas como 6 airbags, por exemplo, e apesar também de um desempenho igual, na minha opinião, o Fastback tem algumas diferenças que justificam essa mudança de R$ 10.000 no valor. Sendo assim, entre esses dois modelos, eu ficaria provavelmente com o Fastback Abarth. Mas eu quero saber de vocês. Comenta aí embaixo qual dos modelos vocês mais gostam,
Se vocês acham legal essa pegada mais esportiva da Fiat, no caso aqui a Abarth, que é a divisão esportiva da Fiat, como a gente viu, muda motorização, desempenho, suspensão, direção, realmente é praticamente um outro carro comparado com as outras versões de Pulse e Fastback. E claro que independentemente da sua escolha, vem aqui na Fiat Sinal em São Bernardo do Campo, que eu garanto para vocês um excelente atendimento com ótimas condições na compra do seu novo Fiat, ou Abarth nesse caso aqui. E é lógico que eu não posso deixar de agradecer de coração mesmo a Stellantis por terem emprestado o Pulse Abarth para a gente testar durante uma semana. Eles sempre emprestam modelos pra gente e somente por conta disso a gente consegue trazer conteúdos muito completos para vocês, como esse comparativo que vocês acabaram de ver aqui. Então fica aí meu agradecimento especial à Stellantis e à Fiat.